Você já ouviu falar de rinoplastia estruturada, rinoplastia preservadora e não sabe qual o tipo ideal para você fazer? Eu sou a doutora Nanda Lopes, médica otorrino, especializada em rinoplastia, e aqui eu vou tirar um pouquinho mais dessas dúvidas dos tipos de rinoplastia que existem por aí. Bom, para começar, a gente divide principalmente os tipos da técnica cirúrgica em estruturada e preservadora. A estruturada, geralmente, a gente usa um pouco mais de enxerto, são aquelas cirurgias que a gente precisa, às vezes, tirar uma costela para pôr os pedacinhos aqui no nariz, ou às vezes um pedaço da orelha, porque a gente estrutura o nariz por inteiro, é como se a gente fizesse do zero, tanto a parte do dorso como a ponta. É um nariz que a gente prevê um pouquinho mais, porque a gente consegue ali moldar, tem a parte artística do cirurgião e da experiência dele também. A preservadora, a gente tenta manter um pouquinho mais a anatomia do paciente, principalmente nessa região aqui do dorso. Então a gente não abre, fica um dorso mais liso, um pós-operatório mais tranquilo, mas tem as suas indicações também para os tipos de paciente. É uma cirurgia que a gente tenta, por exemplo, diminuir mais na parte do septo para abaixar do que mexer aqui por cima. Então, geralmente é um pós-operatório um pouco mais limpo. Além disso, a gente usa também estruturação aqui na ponta, mas é muito mais com pontos e usando às vezes algumas cartilagens com o próprio septo. Nenhuma cirurgia é melhor que a outra, vai tudo da experiência do cirurgião. Muitos até denominam cirurgia de precisão ou outros marketings por aí, que é um slogan. Tem muita gente que até denomina rinoplastia ultrassônica, o que também não existe. Na verdade, o que a gente usa, que é com ultrassom, é o corte que a gente chama de piezo, que é um aparelho que corta o osso através dessas ondas ultrassônicas. Por isso que a gente chama de ultrassom, porque não são todos os cirurgiões que usam isso. Alguns usam o motor, outros ainda usam o escopro, que é aquela batidinha com o martelo para quebrar o seu osso. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, é sempre de acordo com o que você confia do seu cirurgião. Então, se o seu cirurgião tem mais experiência com uma técnica estruturada, com certeza ele vai dar a preferência no seu caso para essa técnica, porque é o que ele vai conseguir te entregar um resultado melhor. E também tem a parte do paciente. Tem pacientes que são bons para a técnica preservadora, outros que já fizeram cirurgia antes, ou às vezes tem um nariz um pouco com a pele muito grossa, que às vezes tem uma indicação também maior para a cirurgia estruturada. Resumindo, não é só uma questão do paciente escolher, é uma questão do seu caso, de como é o seu nariz, do que você deseja, também uma questão da experiência do seu cirurgião. No meu caso, por exemplo, foi uma cirurgia mais preservadora, em que manteve o dorso e só colocou um pouquinho de estruturação na ponta, que eu também achei ótimo, porque é a filosofia que eu adoto. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o tipo ideal para o seu caso, só agendar uma consulta ou manda sua dúvida por aqui que eu vou te responder.